Perifacon na voz. Bora começar com o Scooby-Doo, Igor? Ai, Gabi, e Riverdale estreou temporada esse mês. E você, Luiz, o que acha? Peraí, que Bom Dia Verônica é nacional e necessária. Já dá o play, Andresa. Mas tem o que ficou pra trás, que estão falando super bem lá no grupo do Telegram. Aliás, galera, o link tá na descrição do vídeo, é só entrar. Gente, para tudo! Já sei! Blackpink! Badabim, badabum, bum, bum. O que vocês estão esperando pra lançar uma nova temporada de Riverdale? Ah, poxa, eu queria muito uma nova temporada de Anne. Eu não conhecia muito bem das meninas, mas fiquei interessado porque fala sobre música, e música sempre foi um assunto que eu sempre curti, sempre achei interessante. Pra quem não conhece, os Blackpink é um grupo feminino da Coreia que canta música pop, né? Não é um estilo que eu escuto, mas eu achei muito incrível e interessante saber um pouco mais sobre essa cultura nova que pra mim é novo e que tá bombando na rede. Então vale muito a pena conferir pra quem quer saber mais. O povo já percebeu que eu sou Blink e não poderia deixar de falar do documentário do ano, Blackpink, Light Up the Sky. Eu amei muito poder ouvir cada uma contar a sua versão de como tudo começou, desde quando elas eram trainees até chegar no sucesso estrondoso dos dias de hoje. Mas se vocês deixarem, eu só vou ficar falando de Blackpink, meu povo. Então me conta aí, o que mais vocês viram? Fala pessoal, boa noite. Série que eu indico pra vocês, sem dúvida, Mansão Bly, até porque gênero de terror é um gênero que eu gosto bastante, e ela é uma série que tem uma pegada totalmente diferente, né? Ela não é aquele terror que te faz ter pesadelos, sabe? Tem, tipo, super romance de fundo, tem o drama das crianças, e, tipo, no primeiro episódio ela já te prende bastante. Isso é bem interessante, tendo em vista que não se fazem mais filmes ou séries de terror igual antigamente, né? E aí, eu acho que a Mansão Bly veio pra mudar muito isso. Tá, a abertura já dá medo e eu não sei por que a profissão de babá em filmes de terror sempre dá errado. Mano, posso falar? E a mulher do lago lá? Medo define, cê é louco. Olha, nem se colocassem o Adam Sandler nessa série, eu ia perder o medo. Nossa, gente, eu sou tão medroso que se eu assistir A Maldição da Mansão Bly, depois eu vou ter que ver a trilogia do Shrek inteira só pra equilibrar, porque olha, não é fácil. Ou dá pra ver Scooby-Doo pra distrair também, né? Então, mas Mansão Bly não é só uma história de fantasmas. É também um drama familiar bem intenso com questões de morte não resolvida, tá ligado? Vim falar um pouquinho sobre Bom Dia Verônica e reforçar também minha indicação para essa série. Além de que o elenco dessa série, de maneira geral, é muito, muito bom e só agrega ainda mais a história, que também é espetacular. Janete, eu inventei aquilo tudo, meu marido é um homem bom, eu tava com raiva, vai embora, por favor. Ele mentiu pra você, ele não solta aquelas mulheres. Nenhuma delas procurou a polícia porque elas não sobreviveram. Falando em Bom Dia Verônica, a gente pode ir pro top 3, né, Lu? Verônica é uma policial que tá na cola de um maníaco. No meio desse corre de pegar o cara, ela descobre coisas horrorosas que vão desde corrupção até um casal que esconde um segredo pesadíssimo. Bom Dia Verônica é uma série que com certeza traz pra gente uma discussão mais do que necessária. E no meu caso, eu precisei fazer uma pausa e assistir algo mais leve pra acalmar o meu coração. Eu até perdi o sono, cara. Momento sério mesmo, eu quase passei mal em alguns momentos. O que ficou pra trás? Daquele jeito que a gente gosta, terror misturando realidade. Um casal que está vivendo a guerra civil no Sudão e consegue ficar refugiado na Inglaterra. Mas as tretas agora estão na casa que eles conseguiram. E eles têm que escolher, ou fica na casa e enfrenta a criatura, ou voltam pro seu país. Fala de temas bem importantes, mas tá muito pesado esse top 3. Igor, o que temos de primeiro lugar?
Imagina combinar um date todo feriado. O casal de amor com data marcada não quis perder tempo em achar um crush pra cada festa. E agora, um tá na agenda do outro o ano inteirinho. É um filme sobre feriados? Pior que não, é só a desculpa que eles inventaram pra fingir que eram descolados e que não estavam se gostando. Aqui a gente ama um feriado, mas americano leva muito a sério mesmo. Eu amei a ideia do ferigato. E você, Luiz, vamos aderir, miga? Igor, esse lance do ferigato é novidade demais. E eu já consigo ver uma galera aderindo, hein? Mas assim, se tiver o mesmo desfecho do casal do filme, vai arrastar o rolê. E você, deixa aí embaixo nos comentários qual o seu top 3. Lá no nosso grupo do Telegram, a gente continua se falando, hein? Aliás, queria falar de uma série super atual. Eu fiquei chocada com distanciamento social. É uma série que é filmada na quarentena e tem aquela pegada assim meio tragicômica. Eu realmente demorei pra entender se era um documentário ou ficção, justamente por conta das situações que parecem bastante o que a gente tá vivendo hoje. Cada episódio conta uma história diferente, todo mundo vai se identificar, até porque é sobre o momento que a gente vive. Os piratas chegaram na Netflix também, né? Atenção, otakus de plantão! Chegou o One Piece no catálogo da Netflix. Com uma dublagem digna de premiações, temos 60 episódios pra maratonar, hein? Pronto, agora sim, navio pirata pronto pra zarpar. Pelo visto, uma grande aventura espera a gente, né? Terceira parte de Cobra Kai sai dia 8 de janeiro. A quarta parte tá confirmadíssima. E o povo todo maratonando tudo que saiu de Rock. Eu achei a série excelente e tô ansioso pela terceira temporada. You wanna finish this? Bring it on. Anos 80 tá em alta, hein? A gente se amarra. Porque assim, as duas pegaram esse sentimento dessa época e trouxeram pros dias de hoje. Brilharam. Se fosse pra escolher entre Cobra Kai ou Creed, qual vocês preferem? Pode comentar aí no vídeo, pessoal. Ninguém vai te julgar não, hein? Ou a gente pode fofocar sem ser julgado também, né? Tem boatinho real, gente. Real da realeza mesmo. Segura essa! Vai estrear a quarta temporada de The Crown. E chegou o nosso convite para o casamento da princesa Diana. Mostraram o vestido pela primeira vez e o hype só aumenta para o dia 15 de novembro. Vai ter primeira-ministra pra disputar quem é que manda nessa temporada, sim. É super atual. Já deve ter até gente maratonando a série pra estudar pro Enem. Atenção que tá chegando notícias de outra realeza. E vem aí, em dezembro, o último filme de Chadwick Boseman, chamado A Voz Suprema do Blues. A gente vai ver o Chad em 1927 como um trompetista que causa um pouco, não só nas gravações, mas com os colegas de banda. Aliás, enquanto a banda espera pela mãe do blues, ela é ninguém mais, ninguém menos que Viola Davis. But they want to call me Mother Blues, that's all right with me, it don't hurt none. Enquanto o mundo inteiro espera esse filme, a gente queria falar de uma série do outro lado do planeta, lá na Coreia do Sul. Tudo bem não ser normal. Essa série da Coreia do Sul conta uma história de romance bem complicada entre Moon Gun-tae, que trabalha em um hospital psiquiátrico, e é um cara que para os outros aparenta ser fortão, mas no fundo a gente vê que ele não é nada disso. E Koo Moon-young, uma escritora de livros infantis com transtornos de personalidade antissocial. 담배 좀. 이거 뒀댄데. 아니 달라는 게 아니고 끄세요. 아직 장초인데. 여기 금연구역이니까 끄세요 얼른. Igor, super real. Eu comecei agora e assim, já vi que os atores são sensacionais, né? Sem falar que todo mundo é lindo nessa série. Fora que é cheia de simbolismos e trata de assuntos bem importantes. E o nosso papo não acaba aqui não, tá? Cola com a gente no grupão do Telegram que tá tudo. Mas também fica de olho nas redes sociais do Perifacom.
Aparece lá, troca uma ideia e coloca sua série preferida na boca do povo. Conta pra gente o que você tá assistindo aí. lá, galera! A Gabi já colocou no perfil que curte The Midnight Gospel. Pô, galera, como é que eu mudo a foto agora? Eu adorei!